Abra o teu coração e depois a Bíblia. Coloque o seu coração no módulo trono de Deus. Permita ao Espírito Santo falar. Que bom e agradável que os irmãos estejam aqui, mas que a mensagem possa edificar a tua vida de uma maneira especial. Posicione-se nesse momento em fé. Abra o teu coração diante do altar do Senhor. Que a palavra seja poderosamente tocada na sua vida, possa trazer revelação e um despertar. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Pai, por este encontro. Obrigado pelo tempo de adoração, pelo tempo, Senhor, da fidelidade das nossas vidas. Obrigado por todos que aqui estão e todos que acompanham. O que diz respeito a nós nesse lugar, Pai, é estarmos na Tua mesa para sermos alimentados, direcionados por Ti, convencidos de onde o Senhor quer nos levar e o que precisamos deixar, Senhor. Mas na verdade o que nós queremos é a Tua voz acima de todas as vozes. Fala conosco, Senhor, perdoa os nossos pecados, anula as nossas iniquidades. Senhor, livra-nos de toda ação do inferno, de toda ação do mal, de toda palavra contrária contra nossas vidas, contra este altar, contra a igreja, seja cancelado. Desvia, Senhor, de nós tudo aquilo que impede a liberação e o fluir da promessa. Assim te agradeço. Espírito Santo nos conduz em revelar, em direcionar, em confrontar e nos convencer. Leva-nos na direção desta mesa e capacita-nos a receber de boa mente, de bom coração a palavra liberada. Assim nós entregamos nas tuas mãos, em o nome de Jesus, e você diga amém. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 11, verso 28 a 30, um convite de Jesus para uma vida de descanso. Uma vida de descanso, uma vida de discipulado, uma vida de renovo. Livro de Mateus, capítulo 11. O discipulado, o descanso e a transformação. Verso 28 a 30. Diz assim: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É certo que nós vivemos numa geração cansada emocionalmente, cansada mentalmente e até mesmo cansada espiritualmente. Podemos falar do cansaço físico e até de relacionamentos que nós vivemos. Muitas pessoas estão sobrevivendo quando Deus nos chamou para viver. E é interessante que Jesus não oferece primeiro uma solução para os problemas. Ele oferece a si mesmo. O convite não é: venham para uma religião, venham para um sistema, venham para um conjunto de regras. O convite é: vinde a mim. E o descanso, queridos, não está no lugar. O descanso está numa pessoa. Mateus capítulo 11 foi escrito por uma audiência judaica. E naquele período o Império Romano oprimia de forma política e militar. Os fariseus oprimiam religiosamente. E o povo vivia sobrecarregado por exigências religiosas. Líderes religiosos haviam transformado a lei num peso impossível de carregar, e Jesus confronta isso, confronta esse sistema, em Mateus capítulo 23, em especial no verso 4, diz assim: Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Queridos, quando Jesus faz esse convite, Ele está dizendo: existe uma outra forma de viver. E é o que muitos ali fora precisam ouvir. Existe uma outra maneira, meu irmão. Existe uma outra maneira de viver. É o vinde a mim. A expressão no original grego possui um sentido, além de se aproximar, de se mover em direção, mas fala de abandonar uma posição anterior. E as pessoas não estão conseguindo ir até Jesus porque não abandonam uma posição que estavam vivendo. Entram num relacionamento, mas ainda pensando em coisas que estão perdendo por ter um relacionamento com o Senhor. Não é um convite geográfico, é um chamado para um relacionamento. E como é que nós podemos experimentar o que mostra nesse texto? O texto aqui revela que Jesus conhece o nosso cansaço, e Ele oferece um descanso verdadeiro. Jesus deseja discipular as nossas vidas. Encontrarei e aprendei de mim. Olha que interessante, o descanso fala de um fruto de um relacionamento. E o segredo da vida está em aprender com Cristo. Quem são os cansados e os sobrecarregados? Isso nos preocupa porque
como líderes, como aqueles que servem, a gente olha o estado das ovelhas na nossa própria vida, os ritmos que a gente vai se envolvendo, estudo, trabalho, família, vida pessoal, e nós vemos primeiro tipo de cansaço, cansaço do corpo, é o excesso de trabalho, é a falta de descanso, as preocupações constantes. Mas na Bíblia nós podemos ver exemplos como esse também. Houve um homem que, na minha opinião, um dos maiores profetas que houve na Bíblia, na Escritura, chamado Elias. Logo depois que ele confronta uma estrutura de paganismo, do culto a Baal, quando ele confronta o rei Acabe, a rainha Jezabel, e ele mata os profetas de Baal, os profetas de Azera, no Monte Carmelo, que nós estaremos, se Deus quiser, em fevereiro do ano que vem, não sei se as casas estão aqui, iremos passar no Carmelo, em nome de Jesus, lugar de avivamento. Ele extermina aqueles profetas. Logo após essa mudança, esse confronto, esse avivamento no Monte Carmelo, ele recebe uma flecha. Jezabel diz que vai matar ele, e ali ele recebe esse dado inflamado. Ele sai ao deserto, e ele chega em um momento, em 1 Reis 19:4, basta, Senhor, toma minha vida agora, não sou melhor que os meus pais. Ele chega num cansaço. O grande profeta chegou no esgotamento físico, o que dirá de nós? Mas há um cansaço também da alma, e a alma envolve as emoções, os pensamentos, sentimentos, vontade. Você conhece isso, e muitas pessoas estão cansadas na alma por frustrações, por andar ansiosas, por decepções, por feridas. Davi escreve no Salmo 42:5, porque estás abatida, ó minha alma, até homens de Deus enfrentam o desgaste emocional. Mas há também o cansaço espiritual, é quando a oração enfraquece, é quando a palavra perde espaço, quando a comunhão diminui, a fé esfria, e ali nos tornamos indiferentes, e vem um cansaço, parece que eu não consigo mais ouvir a palavra. Estamos debaixo de um mau tempo, a gente precisa de ajuda. E o que pode nos sobrecarregar? Em primeiro lugar, o pecado. Salmo 38, verso 4, pois já as minhas iniquidades sobrepassam a minha cabeça, como a carga pesada, são demais para as minhas forças. O pecado. A primeira coisa que a pessoa perde quando ela peca, conhecendo a palavra, ela perde a paz. Ela perde a paz completamente. Ela sabe que a consequência desse pecado é morte. Enquanto ela não confronta, confessa, se rende, se humilha, fica aquilo massacrando internamente. Mas também o que sobrecarrega a gente, a ansiedade, como Jesus nos ensina em Mateus 6:34 em especial, não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Queridos, amanhã é segunda, início de mês. Se você é vendedor como eu, que não fechou como poderia ter fechado as vendas, você fala, meu Deus, como vai ser o mês 6, porque o mês 6 fecha o segundo quarter, são 4 quarters no ano, 4 trimestres, eu tenho que entender como eu vou fechar esse quarter, e aí, isso traz uma sobrecarga, mas, se Ele disse basta, eu tenho que parar no basta do Senhor. Eu ando com Deus, eu o conheço, Ele sabe a minha condição, foi Ele que abriu a porta, eu sei que Ele vai me sustentar. Só que entre a mente e o coração, esses 35 centímetros, tem um mundo de coisas. Outra coisa que sobrecarrega a gente também é a culpa. Pessoas vivem carregando pesos que Jesus já levou na cruz. Muita gente, por uma falha, uma consequência, eu vejo pessoas de uma idade mais avançada se sentindo culpado porque depois de uma certa fase da vida se deu conta que agiu de forma errada com a família, no casamento, com a criação dos filhos, e vem aquela culpa, e vem à igreja e busca o Senhor, mas ainda continuam reféns da culpa, sobrecarregados. Mas há um peso que muitos de nós enfrentamos, que é um peso do medo, porque o medo paralisa. O medo rouba a alegria, ele rouba a fé, ele rouba a esperança. E o medo, como diz um homem que eu gosto muito, o louvor Zach Williams, que ele tem uma música chamada Fear is a Liar, o medo é um mentiroso, porque ele cria um cenário que ele nunca vai acontecer. Nós passamos pela pandemia, anos difíceis, aquele ano de 2020 foi muito difícil, e o que nós fazíamos às 6 da tarde? Live com o ministro Henrique Mandetta, de manhã eu chamo ele de perneta, e o que você vê naquela live? Olha, o ministério saiu o relatório, não sei o que lá, há um novo estudo, cuidado, se sentir falta de ar, não vai para o hospital, vai para onde? Vai para o posto de gasolina? Vai para o posto de Ipiranga? E foi aquele medo, lembra que a gente tinha medo de se relacionar, de encostar, terrível, pesou sobre nós, mas existe uma sobrecarga do controle excessivo,
tentar controlar tudo gera exaustão. A síndrome de querer ser Deus na vida das pessoas. E não é uma coisa má, é porque você ama, você quer cuidar. Vem esse peso. Quais são as consequências do cansaço, da sobrecarga? Quando a gente não trata isso, no corpo vem a insônia, vem a fadiga, até mesmo o adoecimento. Pessoas adoecem pelo cansaço, pelo peso, pela sobrecarga. Na alma vem a ansiedade, a tristeza, a angústia, a amargura, o desânimo. No nosso espírito, o afastamento de Deus, a incredulidade, a perda da sensibilidade espiritual. Estou cansado, já não estou mais ligando, já não quero nem mais orar, eu não vou mais jejuar, aquela coisa, não tem mais disciplina. Deus sabe, o cara se joga numa corda. Isso é muito perigoso, porque nós vemos que no início não foi assim, como Jesus diz a respeito do adultério, mas sobre também o descanso. A primeira menção que Jesus diz, ali, vinde a mim, vós que estão cansados, sobrecarregados, encontrareis descanso para a vossa alma. O descanso é Gênesis capítulo 2, de 2 a 3, havendo Deus acabado o dia 7º a sua obra, descansou no 7º dia, descansou, abençoou e santificou. A palavra Shabat hebraica fala de cessar, de interromper, de repousar. Deus não descansou por cansaço, queridos, Ele descansou por completude. A missão está feita, vamos descansar. E o descanso bíblico sempre está ligado à confiança, sempre. Tem hora que você fez o seu melhor, entregou nas mãos de Deus, não tem mais o que fazer. A culpa por omissão é terrível, mas se você fez o seu melhor, descansa, confia, entrega. Acabou, eu fiz o meu melhor, agora eu preciso esperar no Senhor, confiadamente. O convite que fala, vinde a mim, Jesus não disse para uma religião, para uma tradição ou para um esforço. Ele só disse, venham para mim, porque Ele é a fonte, Ele é o descanso, Ele é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E como é isso? Como é que é tomar o jugo de Cristo? Como é que é entender esse jugo? O que é isso? A palavra grega de jugo fala de instrumento de união, de estrutura de alinhamento, que era colocado sobre os dois bois para que caminhassem na mesma direção. Existem pessoas que falam jugo desigual, Bom, jugo desigual, o cara está firme na igreja, arruma uma doida que não quer saber de nada, é um jugo desigual, porque cada um está para um lado. O jugo desigual, talvez uma aliança profissional, um jugo desigual, talvez num alinhamento que seja um projeto, um jugo desigual. E aí nós entendemos que tomar o jugo de Cristo significa se submeter ao seu governo, caminhar do seu lado, aprender no seu ritmo, e abandonar uma autonomia rebelde. Eu sou a favor da autonomia, eu acho que é muito importante, como líder, como facilitador de processo, mas se a gente não tomar conta, a autonomia pode trazer uma certa independência. Espera aí, Deus, o Senhor já fez a minha vida, já me salvou na cruz através do seu filho, mas aqui é comigo. Parece que a pessoa não quer perder liberdade, mas na verdade quando você se rende ao Senhor, você encontra direção. Então como é que nós tomamos o jugo de Jesus Cristo? Em primeiro lugar, pela obediência, e a obediência custa. A nossa vida é mais feita de nãos do que sim. Fase de desenvolvimento. Tem uma fase que você fala 200 não num dia para o teu filho. Não, 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 não. É o dia inteiro não. Porque você está lapidando ele para ele não morrer. Algum adulto aqui gosta de botar o dedo na tomada? Mas pega uma criança engateando e descobrindo o mundo. Não. Abre a geladeira. Não. E às vezes nós estamos num trabalhar de Deus nos nãos. Para um sim verdadeiro, vem uma etapa de nãos. Então se prepara para os nãos. Se prepara para as portas que não se abrem conforme o teu projeto. Porque talvez a porta que está reservada, ela é muito melhor que essas portas. Além da obediência, nós tomamos o jugo de Cristo pela rendição. Fé não é força, é entrega, é rendição. Então entregar a minha vontade, entregar os meus medos, entregar o controle, os projetos. Tomar o jugo de Cristo também é pelo discipulado, é que Ele venha formar o meu caráter. Opa, o que Ele é o modelo perfeito, eu tenho que me encaixar nesse modelo, não Ele em mim. E quando Ele diz, aprendei de mim, que é o título dessa mensagem, Ele podia falar das suas técnicas, falar dos seus milagres, falar do seu poder, mas Ele fala, aprendam de mim. E o foco não é o que Jesus faz, o foco é quem Ele é. E o que impede a gente de aprender dEle? A palavra grega, que significa se tornar discípulo, aprender continuamente, imitar o mestre. Poxa, a gente precisa imitar mais Ele. E não é só porque está legal a conta, que você almoçou num lugar bacana, você está bem com a tua família. Cara, a adoração mais pura e verdadeira é quando tudo está errado.
Quando nada está alinhado, você fala: eu vou te adorar, Senhor. Eu não tenho motivo nenhum, se não for a minha extrema confiança em Ti. O aprendizado vem desse termo que fala se tornar semelhante. E aí, queridos, precisa disso aqui. O culto fortalece a tua fé, ele é fundamental. A comunhão dos irmãos, estar no corpo é fundamental. Não existe cristão avulso. Só que se tornar discípulo é um processo que começa com a observação. Jesus andou 3 anos e meio com os seus discípulos para formar neles o potencial de se tornar a extensão, o o movimento da igreja que nasceria. Conviver, observar, imitar, reproduzir os seus ensinamentos. Então, o que vale na minha vida é a palavra que eu posso resplandecer, que eu posso repetir. Então, eu quero resplandecer a palavra na minha vida. Como é que acontece esse processo? É quando o Espírito Santo começa a transformação, ele convence do pecado, do juízo, da justiça. Ele convence. Estava com o irmãozão meu do Gil, eu reencontrei esses dias: pô, tá sumido e tal. Eu falei: tá meio brabo aí com o pessoal aí. Mas o que aconteceu? Pastor, sabe que eu vou na igreja, né? Sei que você vai na igreja. Pô, eu estava lá, meu Deus começou a apertar meu coração, tive que ligar para o mestrão, falou: me perdoa, vamos conversar, tomamos um café e zeramos o jogo. É um baita de um querido, dando um testemunho para a gente, no carro ali, eu estava saindo, indo embora, ele chegou. O Espírito Santo faz isso com a gente, ele vai constrangendo, você tem que pedir perdão para minha esposa, cara, tem que pedir perdão para alguma coisa, e isso é maravilhoso, porque ele está transformando o teu caráter. Então quando ele começar a te constranger, te envergar na forma ali, dá glória a Deus, que ele está transformando a sua mente, está ligando em você, no verdadeiro discipulado, e esse jugo vai sair da sua vida, você passa a fluir com o Senhor. Aplauda aquele que é santo, se abra esse processo de ser transformado, isso te leva em maturidade. Cristo passa a ser formado em ti, até que Cristo seja formado em vós, Gálatas 4,19, e ele deixa bem claro: eu sou manso e humilde. A palavra manso, para os gregos, significa força sob controle. Não é que ele é um banana, mas a pessoa mansa, ele sabe do seu potencial, ele está preparado, ele faz a leitura de ambiente, de pessoas, alianças, processos e mesas, ele sabe, e ele está ali, mas ele sabe na hora que ele precisa reagir, que ele precisa responder. A força sob controle, o poder está sendo governado, há uma submissão a Deus. Jesus não era fraco, ele era forte sem ser agressivo. Mansidão é isso: eu estou com força sob controle. A humildade fala de reconhecer a dependência de Deus em primeiro lugar. Uma pessoa humilde reconhece: eu posso saber os métodos, eu posso ter experiência, eu posso ter bagagem, eu posso ter força, mas eu dependo de Deus. Eu não entro nesse lugar se o Senhor não for à frente. Não é viver dominado pelo orgulho. O que Jesus está ensinando a gente aqui, queridos, nessa mensagem? O descanso nasce quando a gente abandona o orgulho. O orgulho. Você abandonou o orgulho: eu estou em paz. E isso, nós temos que dar glória a Deus para a enchente, para as mudanças, as desconstruções, as perdas, os nãos. Ajuda a gente a abandonar o orgulho. Rendição. Jesus está ensinando para a gente deixar de controlar tudo, para confiar mais em Deus. Há um exemplo supremo, Filipenses capítulo 2, de 5 a 8, é um texto que eu gosto muitíssimo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Filipenses 2, 5 a 8, vamos lá, vamos ler, vai gente, esse texto é maravilhoso. Deixa eu chegar aqui na minha Bíblia raiz aqui. Vamos lá, Paulo, as cartas. Filipenses 2, 5 a 8 diz assim, olha que lindo: tenham vocês mesmo, a minha tradução é a linguagem de hoje, diz assim: o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou de sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o sentimento: esvaziar. Ele vence porque
Ele viveu a verdadeira humildade, a verdadeira obediência, a verdadeira submissão. Ele aprendeu a obediência por aquilo que ele padeceu, Hebreus capítulo 5, verso 8, 5. Opa, ele aprendeu a obediência. E a gente, quando começa a padecer, o nosso orgulho explode. Vem aquele sentimento de vingança, de injustiça. Tem pessoas que têm dificuldade em perdoar. Não estou falando que a vida é só derrota, não é isso. A gente tem que lutar e buscar o que é melhor, proteger a sua família. Só que tem processo que eu não vou ficar me degladiando. Meu Senhor é rico, meu Senhor é bondoso. Eu não vou lutar por um controle de telefone, celular, sei lá o que seja. Vou dar exemplos bobos. Ah, porque eu não consegui, porque aquele cliente é do fulano, ah, porque era a minha vez, era não sei o quê. Ah, chegou o pedido, ah, eu queria sentar nesse restaurante. Não sei, estou no trânsito, estou numa luta, estou num momento difícil do trabalho. O Senhor é mais poderoso que tudo isso. Eu preciso da tua graça. E quando ele ensina a aprender dele, que é manso e humilde, ele fala: vocês vão achar o descanso para a vossa alma. Ele não oferece o descanso antes do processo. Tem gente que quer o descanso antes do processo. Jeremias capítulo 6, verso 16, perguntai pelas veredas antigas e achareis descanso para a vossa alma. Jesus está citando uma promessa antiga, e vereda antiga não é coisa antiga ultrapassada. Vereda antiga vem do termo olam, caminhos eternos, e esses caminhos que a gente tem que buscar todos os dias. Quais são os teus caminhos eternos para a minha família, para a minha vida, para o meu trabalho, para o meu ministério? Quais são os caminhos eternos, Senhor? O que está escrito desde o começo, é o que eu quero entender e aplicar para a minha vida. O descanso para a alma significa paz interior, uma segurança, uma estabilidade, um contentamento, a confiança em Deus. O contentamento é, cara, eu tenho essa água, ele está metade cheia, mas tem gente que insiste que está metade vazia. Não estou falando de mediocridade, eu estou falando: Senhor, eu tenho o que eu preciso para hoje. O pássaro não morreu de fome, no inverno tem planta bonita, você vê os ipês amarelos, sei lá o que seja, o Senhor reveste a planta, cuida do pássaro, e eu não, vai cuidar de mim, vai cuidar de mim. São 10 portas que fecham, mas uma vai abrir. O Senhor tem reservado a sua promessa para os seus filhos. Eu venho nessa noite, e como vim de manhã, declarar sobre a tua vida que o cuidado do Senhor, ele não perece, ele continua. Você dorme, o sentinela, o guarda de Israel não dormita. Se o Senhor não vigia, quem vai vigiar a tua casa? Ele dá aos seus servos enquanto dorme. Após aquele que é santo, eu declaro 7 meses do cuidado de Deus que você nunca viveu. Ah, o Senhor é bom, queridos. Senta nesse lugar que é só um prédio, que foi feito com sacrifício de madrugada dos nossos irmãos aqui. Há 2 anos atrás a gente não sabia nem onde ia sentar. Angústia sobre angústia. Eu trago à memória o que me traz esperança. Eu já deixei para trás o que precisa ficar para trás, mas isso me dá esperança. Quando eu vejo cada cabo, como os meninos passaram, como aquilo lá, praticável, da câmera, esse abençoado com o professor que está do nosso lado, cada um de vocês, a porta como abriu, a porta como fechou, as etapas, estamos subindo uma montanha e não sobe correndo, são anos de reconstrução. Eu louvo o Senhor por sua fidelidade, eu me alegro no Deus da minha salvação, estou feliz da vida, trabalhando, lutando, gastando sola. Ontem foi o dia inteiro, madrugada, fazendo uma apresentação, palavra, para tentar trazer visão. Cedo aqui com a galera, almoço pontual, volta para a reunião, pontualmente é o tempo de construção, estou me gastando muito, mas eu sei que foi para isso que Deus me chamou nesse momento. Porque vai chegar uma hora que a estrutura vai andar, que a liderança vai estar enquadrada no sentido da visão, chama no coração, que daqui a pouco, como foi de manhã, nós tínhamos aqui a banda no Now ministrando de manhã, e aí a geração louvando a Deus a outras gerações. Falei, é isso, de ver essa galera ministrando a palavra, e eu sentado, estava ontem com a galera ali, os kids, os boys, dos teens, a Valéria com as girls, as meninas conversando, e eu vi a chama no coração dessa juventude. Eu falei, é isso, Senhor, é para esses. Deixa eu falar para vocês, Salvation é uma igreja geracional, direcionar principalmente para as futuras gerações 30 menos, mas vamos cuidar de todas. Mas isso não é uma preparação, uma edificação. Eu dependo também que Deus fale com você para contribuir. Quem está comigo diga amém. Confiança, contentamento, essa é parte do descanso na alma. Não significa ausência de um problema. Amigo, tem todo mundo aqui, olha, pela média, cada um tem uma meia dúzia de espinho aí que não sai. É a vida. A presença no meio, a presença de Deus no meio dos problemas. Jesus não é a luz no fim do túnel, é a luz no túnel.
E como é que eu posso viver um jugo de suave e fardo leve? Leve e fardo, jugo suave. É na praia lá em Florianópolis, em março, quando não tem mais povão, não tem nada, está calor, está gostoso. Não, é permanecer em Cristo. Sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15, verso 5. Viver um dia de cada vez. É um dia de cada vez. Hoje é o domingo. Obrigado, Senhor, pelo domingo. Obrigado, perdão, oh Deus, que pena que o Grêmio não ganhou do Corinthians ontem. Eu estava torcendo para o Grêmio. Seu dia, Alexandre. Confiar mais e controlar menos. Fez o seu melhor? Arrumou? Confia no Senhor. Confia. Se eu pudesse entrar no coração, ou se alguém pudesse ter entrado no meu coração, me esmurrado para me colocar no caminho, não foi assim. Foi quebrando a cara, foi chorando as minhas angústias, foi reconhecendo que conselhos que eu não ouvi custaram caro demais lá na frente para mim. Foi aí que eu me converti. Foi aí que eu aprendi a me render ao Senhor. Ouvi os meus erros através da boca de pessoas que estavam do meu lado. Ale, você errou nisso. Eu recebo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Você passa a confiar mais quando você vê que o teu controle é limitado. Tem gente que tem muito bom controle. Deus faz isso aqui, ó, muda uma vírgula da pergunta, você não tem nem o que falar. E isso fala da rendição. Senhor, eu fiz o meu melhor, está aqui o desenho, está aqui o cenário, está tudo direitinho. Mas se o Senhor não for à frente, eu estou aqui, Senhor. Sabe que sabe o que vem o controle? O controle está fundamentado numa luta contra o retrocesso. E não, porque se eu não fizer direitinho, eu posso perder. Eu posso andar algumas casas para trás do jogo da minha vida. E se você andar algumas casas para trás do jogo da sua vida, que é o que vai salvar a tua alma? E se essa promoção que você espera seria a perdição da tua vida? E se aquilo que você acha que está controlando, Deus fala, não vai ter nada de controle, eu vou apagar essa linha da tua história, porque não é o que você quer, é o que eu quero. E aí, eu começo a desenvolver uma vida de devocional, a palavra, a oração, a comunhão. Vou dar uma dica, na frente da televisão, coloca uma Bíblia aberta em Provérbios. Na sua cabeceira, coloca uma Bíblia marcada no Evangelho. No teu carro, carrega uma Bíblia. Se você vai, esses dias eu estava num compromisso, encostei o carro, estava esperando uma situação, e do meu lado tinha um carro com uma moça, com os dois vidros abertos, ouvindo a palavra, Evangelho, não sei o que, sabe aquelas locutores, né? Falei, gente, coisa boa, ouvi um pouco aqui, uns versos, né? No dia a dia, naquela loucura. Coloca Glorify, tem um monte de Bíblia em áudio, é maravilhoso, vai se enchendo. Às vezes eu saio de manhã, faço aquela correria e tudo mais, e quando eu entro no carro, o Espírito Santo é tão bom comigo, ele coloca louvores, e eu fico nos louvores, cara. Deus me alimenta no louvor, é um alimento, cara. Eu cheguei num cliente um dia, aqui, se eu falo o nome da clínica, vai que alguém que trabalha lá. E aí começou um vucu-vucu, estou colocando equipamento para demonstração. Eu falei, eu não sei vocês, mas eu orei para entrar. Aí começaram a dar risada. Ora, meu, o senhor vai à frente dessa maçaneta aqui. Não sei o que eu vou encontrar, se é um leão, um gigante, alguma coisa. Mas vai à frente. E ele vai, na comunhão. Como viver o jugo, o suave, o fardo leve. Aprender continuamente com Jesus. Discípulo nunca para de aprender. Quem reluta a mudança é cara que saiu da cadeira de discípulo. Eu estou sempre aprendendo, sempre. E quando eu quero dar uma de cabeçuda, eu passo cada vergonha. Eu estou numa fase de conhecimentos clínicos. Eu não sei se eu falo. Vocês querem, né? Primeiro médico que eu fui visitar, professor da Santa Casa de Urologia, meio engraçado. Eu estou falando termos técnicos, tá? Não é nada chula aqui. Ele olhou meu catálogo e falou, pois é, né? Você tem um equipamento que faz ecodoppler peniano? Eu falei, não, isso não, doutor, bom, tá louco? É coisa de microvascularização que salva vidas. E o ignorante aqui, que não sabia nada, quis dar uma de Sambarilove, eu falei uma bobagem. Voltei com o meu gerente, pois é, sabe aquele dia, doutor, você me perdoe, eu estou acostumando. Fica tranquilo, filho. Quando a gente quer dar uma de cabeçudo, fala bobagem, fala o que não sabe, não está aprendendo. Era muito mais fácil, falei, doutor, eu estou começando o meu primeiro dia, sobre a primeira visita, eu pensei uma bobagem, eu comecei a rir. Estou eu lá, o cara fazendo um ecodoppler em mim, falei, você está louco? Mas eu não sei, doutor, então você me desculpe, eu vou procurar saber. Quando a gente para de aprender, começa
a lenha. Aprende. Mas a pergunta que eu faço aqui, queridos, é que o mestre chamou. E o que está cansando você? São as responsabilidades, como Paulo fala. Sobre mim ainda o peso do cuidado das igrejas. É demais. Deixa eu só explicar para você. Você cuidar de uma posição, de um produto, de uma profissão, de um estudo, é uma coisa. Você cuidar da igreja, a prestação de conta não é aqui. É no grande e terrível dia do Senhor. Então nunca brinca com a autoridade espiritual que está levando a sério a igreja. Quem está cuidando da igreja vai prestar conta, que seja com alegria, não gemendo. E por isso que dói em nós ver coisas que não estão andando como poderiam andar. Vocês vão passar no túnel da felicidade. Não estou bangando a brincadeira da Mar de Cristal e Rua de Ouro. Eu vou ficar parado numa fila do cheque de chamado. Alexandre Salles, igreja tal. Como é que foi? E essa vida aqui? E esse aqui? Isso aqui? E o que você ensinou? O duro juízo. Duro juízo é pior que prova do AOB, do CRM, do CREMERS, de onde você quiser. Responsabilidade cansa, sim. Por isso que é um chamado. Não cansa ser pai e ser mãe? Lógico que cansa. Tem dia que é tanto vucu-vucu que eu falo assim, gente, eu só queria pegar. Esses dias eu quero pegar um iogurtezinho, sentar na sala, não quero saber de nada, eu só quero ficar pensando em Golden Retriever. Eu só quero sumir. Vai tanta coisa. Responsabilidade vai cansando a gente, mas a gente lembra, é para isso que eu estou aqui. Foi para isso que Deus me chamou. É por isso que tem um óleo diferente na minha cabeça. Eu sou sacerdote. Eu estou conduzindo a minha esposa. Estou conduzindo a minha filha. Eu postei um vídeo no Instagram de uma menina que fala uma coisa muito séria. Fala assim, você que é pai? Você vai deixar qualquer um candidato para ser meu genro, tem que estar preparado para morrer pela minha filha como eu estou. Senão não passa, querido. Não passa. Pai de menina, você vai deixar qualquer bananão chegar, eu estou mal, vou voltar para a mamãe. Não, casou até morrer. Se não morrer, eu resolvo, eu faço. Tem que se candidatar à vaga de sacerdote, de mártir da minha filha. Responsabilidade. Expectativa. E as expectativas, gente, não cansam a gente? Expectativa. A gente vai ter culto de casais, culto de solteiros. Expectativa do solteiro. Eu vivi uma fase de uma maldição chamada será que é minha bênção? Eu estava na igreja, eu olhava para trás, tinha minha faixa etária, tinha os 2 dentes, sabia andar, estava direitinho, falava boa noite, eu louvava o Senhor, será que é minha bênção? Será que é minha bênção? E eu olhava, será que é minha bênção? Eu ficava, obstinação, expectativa. Eu vou contar para vocês, um dia eu conheci uma moça muito legal. E eu pensei que era minha bênção e não era minha bênção. Vamos orar, vamos. Sabe? Ai, o que faz falta de fazer? Vamos orar. Eu estava, não é porque você estava no engano, nem na capoeira você estava ainda. Vamos orar, vamos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino. Ela falou, isso é oração? Carnalzão. Ele usou o Pai Nosso como oração. Olha como bisteca de homem. Carnal. Expectativa. Cansa. Feridas cansam, vão cansando a gente, culpas vão cansando a gente, medo. Chegou uma hora que eu desliguei a televisão, você viu aqui do Hantavírus, do bendito navio que parou, não sei, da Patagônia, lá no Ushuaia, e botaram numa ilha da Espanha, não desce ninguém, não vai subir ninguém, só faltava uma coisa. Agora estão falando do Super El Ninho. Eu já estou comprando até um bote, colete à prova de bala. O Super El Ninho estão falando. Você tem roupa de chuva na tua casa? Meu irmão me liga. E aí, está estocando o alimento? Falei, ainda não tenho cartão de crédito para isso, para estocar alimento. Já estoca sardinha, meu, fonte de ômega 3, de creatina. Falei, não, estou estocando outra coisa. Você está estocando pólvora? Você fala para ele, como assim? Um medo, ansiedade, necessidade de aprovação, cansa demais. Rede social é uma coisa,
Uma vez um cara me falou, ali, eu fiz uma postagem, coisa mais linda, fundamento teológico, arrebentei, 12 likes. Postei uma foto de uma papagaiada, 1000 não sei o que lá. O povo não quer conteúdo, porque o povo só quer contemplar a coisa groselha. Necessidade de aprovação, isso já é da gente, do ser humano. E Jesus continua fazendo o mesmo convite, vinde a mim. O que a gente tem que perguntar para nós mesmos? O que a gente precisa entregar hoje ao Senhor? Será que é o controle? Será que é a ansiedade, a mágoa? Mágoa é terrível, cara. Ela contamina de uma maneira assim terrível. Pecado. Tem que entregar o pecado ao Senhor. O orgulho, autossuficiência também. O medo do futuro. Tudo isso são estruturas que precisam ser renunciadas. Será que você tem algumas crenças que você caminha com elas e nem percebe? Será que a crença que você sempre resolve tudo sozinho? Principalmente os coléricos como eu, com base no sanguinidade. Então, deixa que eu resolvo, vai, meu, está devagar demais. Será que você tem a necessidade de agradar a todos? Será que é o perfeccionismo? O ativismo sem intimidade? Orgulho de não depender de Deus. Eu conheço um testemunho de uma mulher, ela falou assim, eu fui criado pela minha mãe, como o pai abandonou. Você nunca vai depender de homem, filha. Tem que ser guerreira, tem que ser o quê? Eu aprendi a ser guerreira. Só que eu não estava mais dependendo do meu marido, não estava mais dependendo de Deus, porque eu resolvo. Se não deu certo, eu levanto, eu vou brigar. Eu enfrento 2 leões se precisar. E aquela autossuficiência, que tem uma coisa boa de um despertar mais, ela deixou de depender de Deus. Será que a falsa segurança na própria força? Jesus não está trabalhando, não está chamando a gente para trabalhar mais, mas chamando para caminhar com Ele. Não está chamando a gente para carregar mais peso, mas para trocar o nosso peso pelo descanso dEle. Ele continua dizendo, vinde a mim, aprenda de mim a ler, aprende comigo. Quando você passa uma humilhação, não dá raiva? Dá raiva, meu. Tem gente mal educada nesse mundo, tem gente que não sabe falar bom dia, não sabe, gente arrogante, tem mesmo. Mas aí ele fala, aprende de mim a ler. Se você está cansado no teu corpo, ou ferido na tua alma, ou enfraquecido no teu espírito, o convite está aberto. Entrega o peso, recebe o jugo dele, aprende com ele, e encontra descanso. Não são circunstâncias melhores que vão trazer descanso, mas é uma pessoa, que é Jesus. A gente pensa, eu quero conhecer Fernando de Noronha. A minha passagem por Fernando de Noronha foi terrível. Eu, diante de Deus, pedi para o avião cair. Me envergonho de falar isso. Porque eu estava na carne, não aguentava mais, fui viajar cansado. Levei a ovelha junto, não se leva a ovelha junto, vai dar trabalho. E a moça desrespeitou a Valéria não está nem pensando, está tomando o café dela plena e bela. Eu vi que a moça cutucou, e cutucou a minha esposa, irmão, já era. Já começou a tocar Racionais MCs, Nego Drama. E aí eu fui repreender. 1, 2, 3. E eu vi a bobagem que eu fiz. Todo mundo começou a chorar na mesa. Eu pedi perdão. Foi a pior coisa da minha vida. E a gente já estava marcado, a gente estava em Natal, ia passar 4 dias em Noronha. Estava uma promoção na época. Cara, eu subi no avião, eu falei, meu Deus do céu, eu podia cair, eu morrer, ia ser bom eu morrer. Passei 4 dias envergonhado em Fernando de Noronha. Ainda ficou hospedado numa pousada que ficou hospedado numa cozinha, porque era azulejo, era cozinha, não era quarto. Não está numa circunstância, queridos, está em Jesus. O mestre está chamando a gente. Aprende de mim. Então tem horas, queridos, que ele vai te ensinar a agachar no processo. Pega você esse vaso ali. Tá bom, aprendo contigo, mestre. Coloca ali, filho. Amém. Tá bom, Senhor. Tá bom aqui? Tá bom. Sabe o que é essa troca de vaso? É você chegar numa pessoa, é você se agachar, é você não responder o que ela merece, morrer para você mesmo. Mas o mestre viu você agachando. E ele sorriu para você. Sabe, queridos,
A vida é muito rápida, muito breve. A gente lida com tantas coisas. Eu estou aprendendo um outro mundo que estava há 20 anos adormecido. E cada vez mais, sabe qual é o meu objetivo? Estar bem com a minha família. Estar bem com as pessoas que eu amo. Liberar aquelas pessoas que de alguma maneira me machucaram, me feriram, como eu também machuquei e feri. E viver a minha vida em paz. Entrar no lugar, não com a cabeça erguida de orgulho, mas em paz. Que se tiver alguma coisa, estou aqui. Coração aberto. E aí você entende que o melhor que pode te acontecer, como eu disse no domingo de manhã passado, é o quebrantamento. Você está com Ele. Aprender com Ele é quebrantamento. Humildade é a rampa para o céu. Quebrantamento é a porta que abre para o trono. E ali, meu irmão, nada mais vale. É só você e Ele. Fecha os teus olhos. Pode fazer o teclado e voz, se quiser. Os meninos podem vir também se quiser, mas vamos fazer um teclado e voz. Vocês podem entrar daqui a pouco se quiser. Pode vir, vem. Sabe? Se a gente ouviu o convite hoje, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Será que a gente decide responder esse chamado? Será que a gente pode reconhecer que a gente muitas vezes tentou resolver sozinho, carregar sozinho, pesos que não foram feitos para nós? Será que tem preocupação que não tem nada a ver com a tua vida, medo, culpa, ansiedade, expectativa, fardo, que roubou tua paz, enfraqueceu tua caminhada? Só que hoje nós podemos nos posicionar aqui. Esse texto é lindo. Quantas vezes eu tenho que ministrar pessoas e uso esse texto, só que esse texto está sendo para mim agora. Porque a gente cansa, porque a gente se sobrecarrega, os pensamentos eles não param. Permita o Senhor agora atrair a tua presença até Ele. Renuncia a coisas que estão colocando em você lugares de controle, de orgulho. Vamos adorar o Senhor.
solidão da vida, eu pude perceber o quanto Deus me ama. E as ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença. Oh, a minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Oh, a minha vida é do Mestre. Oh, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Oh, e na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. Oh, e as grandes ondas vêm tentando me arrastar pra longe da presença. Na solidão, e na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença. Cante isso. Oh, a minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é minha esperança é Mestre. Minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é Há um convite hoje para nós aqui. Há um convite. E nós podemos responder a esse convite. Você talvez esteja sobrecarregado, cansado, vivendo uma estação difícil. Mas eu quero te convidar a fazer uma declaração que seja verdade do teu coração. É uma oração direcionada ao Senhor. Que você não quer mais se sentir cansado, que você não quer mais carregar esses pesos, que você reconhece estruturas e quer renunciar esse fardo e se posicionar diante dele. É algo muito pessoal. Vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim, e encontrareis descanso para a vossa alma. Aprendam de mim que sou manso e humilde. Aprendam de mim. Aprendam. Tira o foco das pessoas, tira o foco nos nãos, tira o foco de você mesmo, coloca o foco nele. Volta a se relacionar com Jesus. Permita esse jovem de 33 anos, este homem, o nosso Senhor, nosso Salvador, se envolva com ele, vai para aquele lugar,
especial, que ninguém pode tirar mais nada de você, ninguém pode roubar essa aliança que você faz com Ele. Com a mão no teu coração, repita assim comigo: Senhor Jesus, hoje eu ouvi o teu convite. Vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu decido responder esse chamado. Eu reconheço que muitas vezes tentei carregar sozinho pesos que não foram feitos para mim. Carreguei preocupações, medos, culpas, ansiedades, expectativas, fardos que roubaram minha paz, enfraqueceram a minha caminhada contigo. Mas nessa noite, eu escolho me posicionar diante da tua presença. Eu renuncio toda autossuficiência. Eu renuncio a necessidade de controlar tudo. Renuncio o orgulho que me impede de depender de ti. Renuncio os pensamentos de medo, derrota, incredulidade e desânimo. Renuncio às mentiras que tentam definir a minha identidade e me afastar do teu propósito. Hoje eu entrego aos teus pés tudo aquilo que tem cansado o meu corpo, sobrecarregado a minha alma e enfraquecido o meu espírito. Senhor, eu troco o meu jugo pelo teu jugo. Eu troco os meus caminhos pelos teus caminhos. Eu troco a minha vontade pela tua vontade. Eu troco as minhas preocupações pela tua paz. Eu troco as minhas forças limitadas pela força do teu Espírito. Ensina-me a aprender de ti. Ensina-me a caminhar no teu ritmo. Ensina-me humilde, obediente, totalmente rendido à tua vontade. Que eu aprenda a confiar mais e controlar menos. Que eu aprenda a ouvir a tua voz acima de todas as outras vozes. Que eu aprenda a descansar em ti, mesmo quando as circunstâncias não mudarem. Hoje eu me posiciono. Hoje eu me posiciono como teu discípulo. Decido permanecer na tua palavra. Decido permanecer em oração. Decido permanecer na comunhão dos santos. Decido permanecer fiel até o fim. Que toda estrutura construída pelo medo seja derrubada. Que toda fortaleza mental seja quebrada. Que toda ansiedade seja substituída pela paz de Cristo. Que toda culpa seja substituída pela graça. Que toda inquietação seja substituído pelo descanso da tua presença. Eu declaro que Jesus é suficiente. Tu és o meu refúgio. Tu és a minha força. Tu és o meu descanso. Tu és o meu Senhor. Tu és o meu mestre. E a partir desse dia eu escolho caminhar contigo, a aprender de ti e viver debaixo do teu governo. Recebo pela fé o descanso para minha alma. Recebo pela fé a paz que excede todo entendimento. Recebo pela fé a alegria da tua presença e declaro que não viverei mais carregando pesos que pertencem a ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor. A tua vida é do Mestre. Os teus caminhos pertencem ao teu Mestre. A vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. Dê a mão para a pessoa que está ao seu lado. Vamos orar juntos. A Deus eu entreguei.
onde eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A Minha vida é do Mestre. Abençoe a pessoa que está ao seu lado. Coração é do meu Mestre. Nós abençoamos, meu Pai, os nossos irmãos. O meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Senhor, toda oração, toda renúncia, toda entrega, toda troca que foi liberada nessa noite, todo peso saia, toda bagagem maligna saia, todo jugo e todo fardo sejam removidos. O leve fardo, peso leve, o leve peso e o fardo suave, tudo que envolve a tua presença, a tua graça, venha sobre o teu povo, sobre todos que acompanham essa mensagem. Que haja um tempo de renovo, que os próximos meses sejam meses leves daquilo que o Senhor está trazendo, da presença do teu poder em nossas vidas. O jugo seja quebrado, a unção seja liberada, que haja cura, que haja vitória, que haja reconciliação, que haja mudança de entendimento, de corações, que haja restauração e restituição. Eu oro pelas mesas, que tudo aquilo que era um dia difícil, que era uma lágrima, que era uma dor, seja removido dessas mesas, seja removido dos lares, dos leitos, que haja renovo e cura. Nós rendemos a Ti, Senhor, e declaramos que o Teu governo nos basta. Basta cada dia o Seu próprio propósito, o Seu próprio mal. Nós venceremos porque estamos contigo, e a Tua fidelidade nos alcança todos os dias. Assim nós Te agradecemos e rendemos a Ti, em o nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor que é bom. Seja renovado. Dá-me o